E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense vive momentos de apreensão e incerteza nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com uma das tabelas mais difíceis entre os clubes que brigam para fugir do Z4, a equipe de Mano Menezes encara semanas de pura tensão, enquanto tenta se manter na elite do futebol nacional. A torcida, conhecida como um time de guerreiros, está em luto simbólico, demonstrando preocupação diante do árduo caminho que aguarda o tricolor nas próximas rodadas. A matemática não ajuda muito o Fluminense. A pontuação combinada dos adversários das próximas 6 rodadas chega a 276 pontos, refletindo o nível elevado de dificuldade que o clube precisará enfrentar. O Vitória, outro time na luta para escapar da zona de rebaixamento, possui adversários com uma soma ainda maior de pontos, 299, mas a situação do tricolor não é menos complicada. Cada jogo daqui para frente é visto como uma final, e qualquer erro pode custar caro. Entre os desafios, estão confrontos diretos com Internacional, Fortaleza e Palmeiras, 3 das equipes que ocupam posições de destaque no topo da tabela. Com elencos fortes e ambições próprias, esses times representam um grande obstáculo para o Fluminense, que precisa desesperadamente somar pontos. A dificuldade desses confrontos desperta grande apreensão na torcida, que vê o rebaixamento como uma ameaça real. Além dos compromissos contra times da parte de cima, o Fluminense também terá embates diretos contra concorrentes na luta contra o Z4, Criciúma, Atlético PR e Cuiabá. Essas partidas são consideradas de 6 pontos pelos especialistas, já que podem determinar a sobrevivência ou o rebaixamento do tricolor. Cada vitória contra esses adversários pode ser crucial para a permanência na Série A. Os números da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, indicam que o Fluminense tem 15,1% de risco de ser rebaixado, uma porcentagem que preocupa, mas que ainda coloca o clube com chances reais de escapar. Esse índice, apesar de não ser dos piores, evidencia a necessidade de o time buscar pontos em todas as oportunidades que surgirem, especialmente nos jogos em casa. Em casa, aliás, o Fluminense encontrará 3 das suas melhores chances de vitória. Nas partidas contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, a equipe de Mano Menezes pode dar um passo decisivo para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Se vencer esses 3 jogos, a situação pode melhorar consideravelmente antes mesmo da rodada final, permitindo que o tricolor respire aliviado e foque no planejamento da próxima temporada. Entretanto, o fator psicológico também pesa. Para um clube com a tradição do Fluminense, a pressão de uma possível queda para a Série B gera um clima de tensão não só para o elenco, mas também para os torcedores e a diretoria. Mano Menezes, experiente e acostumado com momentos de pressão, terá o desafio de manter seus jogadores focados e preparados para enfrentar cada partida como uma batalha decisiva. A tabela não permite relaxamento. Cada confronto exige uma estratégia bem definida, e Mano precisará ajustar sua equipe jogo a jogo, levando em conta o estilo de cada adversário e a necessidade de equilibrar o elenco para evitar desgaste físico. Internacional e Palmeiras, por exemplo, possuem ataques perigosos e uma defesa sólida, enquanto Fortaleza é conhecido por seu estilo agressivo e velocidade no ataque. Cada detalhe poderá fazer diferença. Torcedores especialistas em futebol discutem as chances do tricolor, avaliando cada partida restante como uma oportunidade para mudar o rumo da temporada. Mesmo diante das dificuldades, o Fluminense depende apenas de si para se manter na Série A, e isso é algo que a torcida agarra com todas as forças. Não depender de resultados de outros clubes é um alívio em meio ao cenário complicado, mas torna ainda mais crucial que o time faça seu papel em campo. Nas redes sociais, a ansiedade dos torcedores é visível. O medo de um possível rebaixamento revive traumas do passado, e o apoio incondicional ao time é acompanhado por um apelo para que os jogadores lutem até o último minuto. O famoso time de guerreiros precisa mostrar essa garra agora mais do que nunca, transformando o temor da queda em motivação para buscar a vitória. Os próximos jogos serão fundamentais para definir o futuro do clube e marcarão a temporada de maneira decisiva.
Cada ponto conquistado será uma luz no fim do túnel para uma equipe que enfrenta uma das batalhas mais desafiadoras dos últimos anos. A permanência na Série A significa muito mais do que resultados em campo. É uma questão de honra e de manter a tradição de um dos clubes mais antigos do Brasil. Se o Fluminense conseguir manter a calma e aplicar uma estratégia eficaz nos jogos restantes, o sonho da permanência pode se tornar realidade. A missão não será fácil, mas o apoio da torcida e a experiência do elenco podem fazer a diferença. Para Mano Menezes, que assumiu o comando com a tarefa de evitar o rebaixamento, é o momento de provar sua competência e reforçar sua posição no clube. A torcida tricolor, fiel e apaixonada, promete estar presente em cada partida, lotando os estádios e dando força ao time. O Fluminense entra em campo com a responsabilidade de honrar essa devoção e superar os obstáculos, encarando cada jogo como uma nova chance de escapar da sombra do rebaixamento e de garantir seu lugar na elite do futebol brasileiro. O destino do Fluminense está em suas próprias mãos, e o time terá de demonstrar o verdadeiro espírito de superação que o caracteriza. A luta não será fácil, mas o tricolor já mostrou em outras oportunidades que é capaz de surpreender e vencer adversidades. A esperança está viva, e cada jogo é um novo capítulo na saga pela sobrevivência na Série A. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O Fluminense chega às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com uma missão que vai muito além de apenas ganhar partidas. É uma questão de sobrevivência e de manter viva sua história na elite do futebol. Encarar uma tabela de jogos considerada uma das mais difíceis entre os clubes que lutam para escapar do rebaixamento é um desafio que exige concentração, resiliência e uma boa dose de ousadia. Com adversários de alto nível e confrontos diretos pela permanência, o time de guerreiros terá que honrar esse apelido mais do que nunca. Cada jogo é encarado como uma decisão, e isso se reflete no clima dos treinos e na postura do técnico Mano Menezes, que tem focado em ajustes táticos e no fortalecimento psicológico dos atletas. O desafio para o treinador é manter o foco do elenco em cada partida, sabendo que qualquer desatenção pode resultar em pontos perdidos, tornando a caminhada para a permanência ainda mais difícil. Para o Fluminense, cada partida é uma batalha pela Série A. Um dos fatores que pode fazer a diferença para o tricolor é o apoio dos torcedores, que tem marcado presença nos estádios e demonstrado apoio incondicional. O sentimento de união entre equipe e torcida se intensifica em momentos como este, quando o clube precisa de todos os esforços para evitar o rebaixamento. A cada jogo, os gritos de incentivo vindos das arquibancadas parecem impulsionar o time a lutar com mais afinco e determinação. Além da força da torcida, outro ponto a favor do Fluminense é o seu desempenho nos jogos em casa, onde, historicamente, o time tem conseguido conquistar pontos importantes. Nas próximas rodadas, os jogos em seus domínios contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá podem se tornar fundamentais para a permanência do clube na Série A. Mano Menezes sabe que vencer esses confrontos é quase uma obrigação para que o time consiga respirar mais aliviado antes da última rodada. A pressão é imensa, e o Fluminense terá que lidar com o cansaço físico e mental que vem se acumulando ao longo do campeonato. Nessa fase da competição, lesões e desgastes são comuns, e o técnico Mano Menezes terá que gerenciar o elenco com sabedoria para manter o time competitivo. Isso inclui a possibilidade de rodar alguns jogadores, evitando que o desempenho caia devido ao desgaste. Outro desafio é o equilíbrio emocional. Os jogadores precisam manter a confiança e evitar o desespero, algo que pode comprometer o rendimento e afetar o clima dentro do grupo. Em situações como essa, onde o risco de rebaixamento é real, a mentalidade vencedora faz toda a diferença. Uma equipe que acredita na vitória e se mantém unida até o fim tem mais chances de sobreviver a uma sequência tão complicada de jogos. Os adversários do Fluminense não facilitarão a caminhada do tricolor. Equipes como Palmeiras e Internacional, que disputam o topo da tabela, entram em campo com seus próprios objetivos, e essas partidas exigirão que o Fluminense jogue de maneira estratégica, talvez mais defensiva, buscando aproveitar ao máximo as chances de contra-ataque. Já nos confrontos diretos com Criciúma, Atlético PR e Cuiabá, o time precisará ser mais agressivo, mostrando sua força ofensiva para garantir os 3 pontos. O papel de Mano Menezes é crucial neste momento.
A experiência do treinador em lidar com situações de pressão e sua habilidade em ajustar a equipe jogo a jogo serão decisivas para a campanha do Fluminense. Ele sabe que não basta apenas preparar o time tecnicamente, é necessário criar um ambiente de confiança e acreditar que a permanência é possível, mesmo diante dos obstáculos. Do ponto de vista estratégico, o Fluminense tem apostado em uma defesa sólida e em transições rápidas, buscando explorar as falhas dos adversários. Contra equipes do topo da tabela, o objetivo é evitar gols e buscar oportunidades nos contra-ataques. Já nas partidas em que precisa somar pontos a qualquer custo, a proposta é mais ofensiva, e o time deve pressionar desde o início para tomar o controle do jogo. O destino do Fluminense será definido em uma sequência intensa de confrontos, mas a equipe e a torcida se mantêm confiantes. A cada rodada, o tricolor terá a chance de provar sua força e escrever mais um capítulo em sua história de superação no futebol brasileiro. E se há algo que o Fluminense já demonstrou ao longo dos anos, é que o time de guerreiros não desiste fácil, ele luta até o fim, e acredita que, ao final dessa difícil jornada, conseguirá permanecer na Série A. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.